Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Agora que nós já fizemos uma pequena revisão sobre alguns termos importantes em oxirredução, que nós vimos na primeira aula, nós vamos começar a estudar alguns exemplos de oxirredução em química orgânica, começando por algumas reações de oxirredução em ligações duplas. E a primeira reação que nós vamos ver é a oxidação da ligação dupla. E nós temos dois tipos de oxidação. Nesta aula nós vamos ver o primeiro tipo, que é chamado de oxidação branda. Mas por que oxidação branda? É isso que nós vamos ver daqui a pouquinho. Neste primeiro exemplo, nós vamos reagir o eteno, que é um hidrocarboneto insaturado com uma ligação dupla, reagir com o oxigênio. E esse oxigênio é o oxigênio do ar mesmo, tá? Essa reação, ela acontece na presença de um catalisador, que eu vou chamar aqui só de CAT, ok? O que vai acontecer? Nessa reação de oxidação, no primeiro momento, o oxigênio vai ser incorporado à molécula do hidrocarboneto. Mas essa molécula é estável. Para que esses átomos possam se ligar a esse oxigênio, é preciso desfazer uma dessas ligações. Qual ligação que será desfeita? Será desfeita a ligação pi da dupla. Vocês se lembram que a ligação dupla é formada por uma ligação mais fraca, que é chamada de ligação pi, e por uma ligação mais forte, que é chamada de ligação sigma. Neste caso, haverá a quebra da ligação pi. Então, entre os carbonos, agora, ao invés de duas ligações, haverá apenas uma ligação. E a outra ligação? Cada um dos carbonos vai estabelecer uma ligação justamente com o átomo de oxigênio. Essa molécula que foi formada aqui é um óxido de etileno. Óxido de etileno. E é fácil nós confirmarmos que houve aqui uma oxidação se nós calcularmos o NOx dos átomos de carbono. Na molécula de eteno, o NOx de cada um dos carbonos é igual a -2. Professora, de onde você tirou esse valor? Nós vimos na aula anterior. Quando os carbonos estão ligados aos átomos de hidrogênio, como o carbono é mais eletronegativo, ele atrai mais o elétron do hidrogênio. Qual elétron? O elétron que compõe a ligação química. E cada uma dessas ligações nós dizemos que tem valor igual a -1. E no caso das ligações que são estabelecidas com outro átomo de carbono, como são dois átomos iguais, a eletronegatividade também é igual. Então, o valor dessas ligações químicas entre os carbonos é igual a 0. Somando aqui todos os valores para esse carbono, -1 mais -1 é igual a -2. O outro carbono está na mesma situação, então o NOx dele ali também é -2. E na molécula do óxido de etileno, qual é o valor do NOx de cada um dos carbonos? Bom, os dois carbonos estão na mesma situação, então eu vou fazer aqui apenas o cálculo para um dos átomos de carbono, ok? Cada um dos carbonos está ligado a um átomo de hidrogênio. Cada uma dessas ligações tem valor igual a -1 e está ligado ao átomo de oxigênio. Qual é o valor da ligação entre carbono e oxigênio? O valor dessa ligação é igual a +1. E isso porque quem é mais eletronegativo? Não é o oxigênio? Então, quem atrai mais os elétrons da ligação? O oxigênio. Por isso, o valor para essa ligação é igual a +1. Somando todos esses valores, nós temos -2 mais +1, o que nos dá o resultado final igual a -1. Ou seja, nesta nova molécula, na molécula de óxido,
O NOx do carbono é igual a -1. O NOx passou de -2 para -1. Houve aumento do NOx, não foi? Então, isso confirma que a molécula oxidou. E a importância dessa reação química não para por aqui. Tá vendo o óxido que foi formado? Se houver reação desse óxido com uma molécula de água, então vou desenhar aqui novamente o óxido e nós vamos reagir esse óxido com a água, ok? Bom, nessa reação, o que acontece? Acontece a formação de um diol vicinal. Esse diol que é o 1,2-propanodiol ou etileno glicol. Por que é diol? Diol porque possui 2 grupos OH e vicinal porque esses grupos estão em carbonos que são vizinhos. Essa molécula também é chamada de glicol. E os glicóis são muito importantes na indústria. Por exemplo, eles são utilizados na fabricação de fibras sintéticas do tipo poliéster. Então, nós vimos aqui que a oxidação de um hidrocarboneto insaturado com uma ligação dupla, possibilita a formação de glicóis. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula nós vamos estudar a oxidação enérgica. Não percam e até lá!